Graças a Deus, aqui estamos no templo da Igreja Mundial em Cristo, em Salvador, no bairro do Largo do Tanque. Eu sou o pastor Heron, estarei trazendo agora uma mensagem no culto desta quarta-feira do mês de setembro. E essa mensagem visa trazer ao coração de cada homem, de cada mulher, tanto dos que estão presentes, tanto quanto os que estarão a nos ouvir e a nos ver através das mídias sociais. Essa mensagem visa trazer uma volta das pessoas a Deus. Nós estamos vivendo hoje nos piores dias, pelo menos por enquanto, porque vai piorar, nos piores dias do cristianismo na terra. Por que eu digo os piores dias do cristianismo? Porque infelizmente as pessoas elas estão sendo acometidas por aquilo que o Senhor preveniu lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, quando ele escreve a carta ao anjo da igreja em Éfeso e descreve a real natureza daquela igreja. Obviamente, os textos do Apocalipse são textos que mantinham um contexto histórico da época. Era uma avaliação feita por Deus aos cristãos daquela época. Entretanto, os textos do Apocalipse também, e principalmente das cartas, têm um teor profético. E esse teor profético mostra que o retrato da igreja de Éfeso, naquela época, seria o retrato da igreja num todo no mundo hoje, nos últimos dias que a raça humana está vivendo sobre a terra. Existem aquelas pessoas que, por medo do juízo de Deus, não querem nem ouvir falar em fim do mundo. Existem aquelas pessoas que não querem ouvir falar de que Jesus está voltando, porque elas querem ficar mais um pouquinho aqui na terra. Elas querem desfrutar um pouquinho dessa terra. Elas não estão dispostas a abrir mão de tudo isso aqui para ter algo melhor, que é ir para a glória. O que elas querem, na verdade, é formar família. O que elas querem, na verdade, é se formar em faculdades, é ganhar dinheiro, é montar o seu império pessoal, e se esquecem de que tudo isso aqui vai virar pó. Então a igreja nos dias atuais tem sido uma igreja fria. Quando eu digo igreja, eu estou me referindo ao corpo da igreja. Eu não estou falando a templos religiosos nem placas denominacionais. Eu estou me referindo a pessoas que deveriam estar fervorosas no reino de Deus, pessoas que deveriam, quanto mais o tempo se aproxima, essa deveria ser a lógica, em que as pessoas deveriam estar mais apegadas a Cristo, mais fervorosas, mais contritas, mais nos cultos. É onde se vê uma verdadeira frieza das pessoas em relação a Deus. E hoje eu vou trazer esse retrato e vou dizer por quê, vou mostrar biblicamente por quê que as pessoas esfriam na fé. Por que será que uma pessoa que acha o tesouro mais precioso do universo, que é Jesus, ela consegue esfriar nessa fé? O porquê disso? O que acontece com essa pessoa para isso ser gerado dentro dela? O Senhor Jesus dá essa visão lá no livro do Apocalipse ao apóstolo João e diz assim para ele: tenho, porém, contra ti que abandonastes o seu primeiro amor. As pessoas ficam imaginando o que significa esse primeiro amor. Eu vou explicar isso de uma forma mais pontual. Vamos pegar o exemplo de duas pessoas na terra, de um homem e de uma mulher. Quando eles se conhecem, desperta-se dentro deles
um sentimento. Esse sentimento vai sendo aceso a cada dia, a cada momento, em cada circunstância vivida, em cada momento vivido por eles. Esse sentimento vai se avivando, esse sentimento vai se alastrando, até que esse sentimento se transforme no amor sólido. Esse primeiro sentimento que vem no coração de duas pessoas quando se conhecem é chamado por todos nós de paixão. Esse é o primeiro tipo de amor que surge no coração de uma pessoa quando conhece a outra. Paixão. Todas as vezes que a gente fala na palavra paixão dentro da igreja, as pessoas elas têm o hábito de confundir essa palavra com paixão lasciva, que é uma coisa completamente diferente. A paixão lasciva é aquela paixão desenfreada, aquele desejo da carne desenfreado, não tem absolutamente nada a ver com a paixão sentimental, a paixão que leva um casal ao verdadeiro amor. Quando Jesus, no livro do Apocalipse, capítulo 2, fala: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor, é dessa paixão que Jesus está falando, não da paixão homem-mulher, mas do primeiro amor, do primeiro sentimento que o apaixonou pelo Evangelho. O texto ali refere-se a Cristo e a igreja e Cristo. Então todas as pessoas que se aproximam de Cristo, surge um sentimento fortíssimo, gigantesco dentro dela, que faz com que essa pessoa abdique de qualquer coisa por causa de Jesus, faz com que essa pessoa muitas vezes até entre em conflitos familiares por causa de Jesus, faz com que a pessoa entregue sua própria vida à morte, se for o caso, por causa de Jesus. Esse sentimento é chamado de paixão. Essa pessoa está apaixonada por Cristo. Aí algumas pessoas dizem assim: mas paixão passa. Quem te disse isso? Quem te disse que paixão passa? A paixão só passa quando a pessoa não cuida dela. E nós vamos falar sobre isso também aqui. A paixão só é exatamente isso que Jesus está dizendo: abandonastes a tua paixão, abandonastes o teu primeiro amor. Observa que ele não diz: o teu primeiro amor acabou. Não acabou, mas ele esfriou. É igual aquele casal que começa. Eu quero que vocês entendam bem esse início, para que quando a gente começar a ler o texto bíblico, você entender melhor. Quando aquele casal se conhece, aquele homem e aquela mulher se conhecem, eles trocam. No passado eram cartas, né? Hoje são mensagens de WhatsApp, mensagens das redes sociais. Mas no passado ele escrevia carta, ela escrevia carta para ele, ele colocava uma rosa dentro da carta para mandar para sua amada, colocava a carta perfumada. Isso tudo era o quê? Paixão. Essa paixão que é o primeiro amor, que é o amor inicial, fazia com que essa pessoa escrevesse declarações de amor, escrevesse poesia, desejasse estar com a pessoa todos os dias, em todos os momentos. Quando dava um telefonema para esta pessoa, não queria mais desligar, passava 1 hora, 2 horas no telefone, a orelha doía, ele não se importava, ela não se importava. Na hora de desligar ficava: desligue você, amor. E ele dizia: não, desligue você, amor. Isso tudo é paixão. Mas por que essa paixão existiu? Eu quero que você entenda isso. Paixão é o primeiro sentimento que surge entre duas pessoas que se conhecem, tanto entre um homem e uma mulher, quanto entre uma pessoa e Cristo. Cristo já nos ama, mas antes da gente conhecê-lo, a gente aprende a amá-lo. E a gente só aprende a amá-lo quando primeiro vem, não ouvi, igreja, a paixão. É a paixão que faz você vir para o culto todo dia, é a paixão que faz você ler a Bíblia, é a paixão que faz você fazer vigília, é a paixão que faz você jejuar,
É a paixão por Jesus, que você briga com qualquer pessoa, briga com o patrão, briga com o pai, briga com a mãe, briga com quem quer que seja, para permanecer com Cristo. Ai de quem falar mal da tua fé, da tua igreja. Ai quem falar mal do teu pastor. É a paixão. É esse primeiro sentimento. E é esse primeiro sentimento que vai criando raízes até se transformar em amor. Mas quando esse primeiro sentimento esfria, ele não consegue gerar raízes. Por isso que Jesus chega à igreja de Éfeso e critica a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: olha, eu tenho porém contra ti. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que se envolvia no trabalho de ganhar almas, que rejeitava o engano, mas tinha deixado a sua paixão esfriar. E Jesus diz: eu tenho contra vocês isso, que vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Aí ele dá, olha a receita que Jesus dá: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Essa prática das primeiras obras era aquela que a pessoa fazia quando ela estava apaixonada. Tem uma chance ainda. Observa que Jesus não descartou essa igreja. Essa igreja, ela precisava reavivar esse primeiro amor. Para isso ela tinha que lembrar quando foi que ela começou a vacilar. Sabe você que está me ouvindo agora pela rede social, você que está aqui no templo, sabe quando foi que você começou a parar de vir mais no culto? É disso que você tem que lembrar. Quando foi que você começou a perder a sua paixão por Cristo? É a perda da paixão por Cristo que as igrejas hoje estão tudo cheias de heresia. É a perda do primeiro amor que faz com que as pessoas permitam que as igrejas estejam sendo coniventes com tudo isso que você está vendo aí. Eu não posso falar, não explicitamente. É a perda do primeiro amor por Cristo que faz com que a igreja viva em pecado. É a perda do primeiro amor que faz com que a pessoa olha só, a perda do primeiro amor faz com que a pessoa dê mais importância a ficar grudado na rede social, no WhatsApp, no Instagram, ou seja lá qual for a rede social, mais do que estar no culto, mais do que ler a Bíblia, mais do que orar. Ela acessa mais redes sociais, ela passa mais horas, mais tempo do seu dia em redes sociais do que em oração. É porque o primeiro amor dela foi abandonado por ela esqueceu num canto. Ela vem à igreja, ela vem na igreja, mas não mais com a mesma frequência. Ela dizima, ela oferta, mas não mais com a mesma frequência. Ela participa dos cultos evangelísticos, a maioria nem participa. Ela traz uma alma nova na igreja, a maioria não faz questão. Mas observa quando ela estava apaixonada por Jesus, ela queria salvar todo mundo. Ela saía na avenida da rua dela, da casa dela, no lugar onde ela mora, de casa em casa, de vizinho em vizinho, para tentar trazer para dentro da igreja. Hoje em dia, por falta do primeiro amor, essa pessoa está pouco se lixando se o vizinho dela vai para o inferno ou se vai para o céu. Ela está pouco se lixando se peca ou se deixa de pecar. Ela peca e a consciência já não dói mais. Ela vive uma vida distante de Deus, uma vida distante das coisas do Evangelho, e ela não se importa mais, porque o primeiro amor dela foi esquecido. E é esse primeiro amor, preste bem atenção nisso, que cria a raiz para o amor verdadeiro. Observa um casal com 40, com 30, com 20 anos de casado, com 50 anos de casado. Como é que esse casal começou? Eles começaram se apaixonando, primeiro amor.
trocaram bilhetinhos, trocaram cartinhas, trocaram carinhos e foram se apegando um ao outro, foram criando raízes. E hoje o amor dessas pessoas é tão intenso que muitas vezes, quando um dos cônjuges morre, o outro morre de tristeza. Por quê? Começou quando? Começou com uma paixão. Essa paixão foi tomando forma e gerou amor. Esse amor hoje é tão intenso, é tão enraizado, é tão estruturado, que se um desses cônjuges morre, é bem provável que o outro também morra em questão de poucos meses. Eu estava outro dia assistindo uma entrevista antes do Tarcísio Meira morrer, e ele e a sua esposa Glória Menezes, casados há não sei quantas décadas, e ela dizia assim: eu não consigo viver sem ele. Olha a intensidade dessas palavras. Eu não consigo viver sem ele e ele não consegue viver sem mim. Como começou isso? Com uma simples paixão. Se olharam, se encantaram um com o outro, porque a paixão cria encantamentos. A paixão te encanta. Quando você começou no Evangelho, como é que você era? Analisa aí. Como é que você era? Você ficou encantado. Encantado com as canções, encantado com a liturgia do culto, encantado a forma como a mensagem da palavra era transmitida para você. Esse encantamento foi gerado pela paixão, pelo primeiro amor. Então, começa-se com o encanto, um olha no olho do outro, não é? No caso do casal, e um se encanta com o outro. Todos os dois é cheio de quê? De defeitos. Mas a paixão não te deixa ver os defeitos, só vê naquela pessoa a qualidade. E aí gera-se esse amor enraizado, que mais tarde, depois que o amor está enraizado, você começa a ver os defeitos. Mas agora esses defeitos não têm mais importância, porque o seu amor é mais forte do que esses defeitos. Como a Bíblia diz no livro de Cantares, o amor é mais forte do que a morte. Sabe o que falta na igreja hoje? E eu estou falando em todas as denominações evangélicas, eu estou falando de um modo geral, no Brasil e fora dele, na igreja de Jesus no mundo, está faltando o primeiro amor. As pessoas abandonaram o seu primeiro amor e, consequentemente, não estão amando a Deus. E por falta do amor a Deus, estão pecando. Por falta do amor a Deus, as igrejas estão se entregando àquilo que o anticristo está impondo a elas. Aquilo que o anticristo está impondo e dizendo assim: você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder fazer nada se você não tiver essa marca. Quem ouve, entenda. Se eu falar demais, o YouTube tira o vídeo. Porque se essa marca não fosse a marca, por que então não pode falar disso? Por que então os donos do YouTube, os fiscais do YouTube tiram o vídeo se a gente falar disso? Por quê? Se eu der nomes aos bois aqui, por que o YouTube tira? As igrejas estão abraçando a marca como se fosse a coisa mais natural. Não, e ainda dizem assim: Deus não vai deixar isso acontecer com a gente. Como que Ele não vai deixar, se Ele já deixou escrito que era para você ficar atento, para não receber? Você quer agora que Ele faça o quê? Que Ele venha pessoalmente, chegue para você na fila, e diga assim: saia da fila, meu filho. É isso que você quer que Jesus faça? Tá bom. Falta do primeiro amor leva as pessoas a não amarem a Deus. E quando elas não amam a Deus, elas fazem tudo mecanicamente. Eu vou provar para vocês hoje, lendo o texto do capítulo 29 do livro de Isaías.
As pessoas oram mecanicamente, fazem um louvor mecanicamente, fazem uma adoração mecanicamente, oferta mecanicamente. É como eu tenho ensinado aqui no templo da Igreja Mundial em Cristo. As pessoas, elas não sabem o que é oferta. Elas não têm ideia do que é oferta. As igrejas falam de oferta, as igrejas pedem oferta, as igrejas pedem dízimo, mas não sabem o que significa isso. Que se soubesse não fazia errado. Se soubesse não tinha tanta gente ofertando errada por aí. Ofertando por interesses, ofertando como se quisesse fazer uma troca com Deus, fazendo Deus de comerciante. Se soubesse o efeito que uma oferta pode produzir no mundo espiritual, as pessoas fariam corretamente. As pessoas não dariam ouvidos ao diabo, que usa familiares, que usa vizinhos, que usa colegas de trabalho para detonar a igreja, detonar as coisas de Deus. Hoje nós vemos crentes, nós vemos cristãos se juntando na roda dos escarnecedores, fazendo piadas juntamente com os ímpios acerca de Cristo e da sua igreja. Por exemplo, há uns 2 ou 3 anos atrás, quando um jornal francês teceu comentários ruins contra o profeta do islamismo, o Maomé, o que esqueci como é que se chamam eles, o que os muçulmanos fizeram? Bom, deixa eu pontuar aqui antes que você já comece a criticar, porque tem gente que só assiste vídeo para criticar. Ele não presta para ouvir nada e entender as coisas boas. O negócio dele é assistir para meter o pau. Você que quer meter o pau, pode ligar seu canal. Vai, passa a página do YouTube. Vai, sai daí. Vai, pelo amor de Deus, sai da minha frente. O pessoal lá do Islã fez o quê? Entrou lá, matou todo mundo, tocou fogo no jornal. Só porque falaram do profeta deles. Eu não estou dizendo que isso está certo. Eu só quero pontuar que quando é no cristianismo, os próprios cristãos dão gargalhada do que aquele pessoal da porta é capaz de satirizar o evangelho de Cristo. E os próprios cristãos ainda assistem uma aberração daquela e acham engraçados. Lá no Islã eles matam e tocam fogo, porque eles não querem que ninguém desrespeite o Islã, nem o profeta do Islã, e muito menos Allah. No cristianismo, qualquer um pode jogar pedra. O próprio cristão é o primeiro a rir. Sabe por quê? Porque não tem um pingo de amor a Deus, porque não tem nada de Jesus dentro deles. Vão na igreja como se fossem católicos evangélicos. Por que eu estou dizendo católicos evangélicos? Porque todo mundo nesse país é católico, mas não vai nem na igreja. É católico só de nome. Então tem muita gente que se diz evangélico, mas é evangélico só de nome. Não veste a camisa de Jesus, não defende, não briga pelos direitos do evangelho no Brasil. Deixam qualquer um fazer qualquer coisa, qualquer baderna. Deixam a igreja apodrecida de pecados, ninguém faz nada para limpar, mesmo que sofra o dano, como eu sofri o dano aqui por querer limpar a igreja. Eu sofri o dano e vou sofrer tantas vezes quantas forem necessárias. Mas ou a pessoa vive o evangelho limpo, ou então a porta da rua é serventia da casa. Amém, igreja? Porque o evangelho é para ser vivido na íntegra. Não é para ser faz de conta que eu sou crente, faz de conta. Tem gente que só é crente no momento em que ela vem para o culto. Quando ela sai da porta da igreja para fora,
ela se transforma num demônio. Ela é um demônio na empresa onde trabalha, ela é um demônio na rua onde mora, é um demônio dentro de casa. E ainda se diz evangélico. Tudo isso porque falta amor dentro dessa pessoa a Deus. E por que falta amor no coração dela a Deus? Porque ela abandonou o primeiro amor. Deu para vocês entenderem? Só existe o amor se ela deixou o primeiro amor ficar no coração dela, que é o primeiro amor que gera raízes, que faz ela ser intensamente cheia de amor a Deus. Sem o primeiro amor, que é a paixão, ela vai se tornar um cristão frio. Ela vai se tornar um cristão, como Jesus disse em outra carta do Apocalipse: estou a ponto de vomitar-te, porque não és nem quente, nem frio, és morno. As igrejas evangélicas hoje no Brasil e no mundo estão cheias de pessoas mornas. Nem é frio, porque o frio já cai logo, vai logo para o carnaval, vai atrás de Ivete Sangalo, vai. O quente não, o quente é o fervoroso, o quente é pau para toda obra. Eu quero servir a Jesus, eu quero evangelizar, eu quero ganhar alma. Está precisando do quê? A igreja está precisando pagar a luz, está aqui o dinheiro da luz. A igreja está precisando pagar o aluguel, está aqui o dinheiro do aluguel. É o quente, esse é o quente, esse é o crente quente. O morno é aquele que ele não é nem barro, nem tijolo. Ele vai no meio da turba. O que tocar, ele dança. Se o que tocar é rebelião, ele vai atrás. Se todo mundo gritar, oba, o pastor é bacana, ele vai atrás. Se o que tocar é oba, não, o pastor não presta, ele vai atrás. Se falarem mal da igreja, ele ri. Se falarem mal do pastor, ele ri. Esse é o morno. Ele não sabe o que ele quer da vida espiritual dele. A minha esposa, a pastora Glória, nesse momento ela está fazendo atendimento lá em cima. Bom, a gente tem chamado as pessoas para fazer esse atendimento, fazer a confissão, organizar a sua vida, reestruturar a sua vida espiritual. Existem pessoas que não estão nem aí para isso. Bacana, continue assim. Hoje pela manhã, quando nós acordamos, eu queria que ela estivesse aqui para ela contar, que foi ela quem sonhou. Certamente ela saberia contar melhor. Ela me contou o sonho que ela teve. E nesse sonho, ela descreve a volta do Senhor Jesus. Eu disse, olha, seria bom que você contasse esse sonho hoje na igreja. Vou sair um pouco do quadro aqui para eu pegar meu suco. Fica aí, viu? Não saia não. Aí, um sonho que mostrava o arrebatamento. E no meio de tudo isso, Jesus mostrava para ela, para essas pessoas, Jesus mostrava para ela, essas pessoas que a gente tem visto no meio evangélico, não pessoas especificamente, fulana, beltrana ou ciclana, não, as pessoas que estavam precisando melhorar mais a sua vida com Deus, que elas estavam vivendo drogadas. Só que ela diz que não era droga entorpecente, mas as pessoas estavam vivendo no erro, no pecado, fazendo as coisas erradas como se aquilo fosse uma droga para elas. Você sabe que a droga faz o quê? Vicia, né? Então, para muita gente, o pecado tem viciado e a pessoa tem sentido dificuldade em se desvincular do pecado. Para vocês que estão aqui no culto, vocês me ouvem praticamente todos os dias falando sobre isso,
mas para você que me ouve na rede social, você não tem ideia do que a Bíblia Sagrada fala sobre o pecado. A Bíblia é contundente com relação a isso. A Bíblia deixa claro que o maior motivo pelo qual Deus se afasta das pessoas é o pecado. O maior motivo pelo qual as pessoas pagam um preço alto na terra é pelo pecado. O maior motivo pelo qual a vida de uma pessoa, mesmo estando na igreja, dá toda errada é por causa do pecado que ela comete. As pessoas, elas querem se estribar na morte de Jesus na cruz. Não, Jesus já morreu na cruz, já resolveu tudo. Mentira. Isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus, ele morre na cruz e ele abre, como diz Hebreus, um novo e vivo caminho. Ou seja, ele abre uma chance, uma porta, uma oportunidade para que haja perdão, para que haja remissão. Mas esse perdão não é automático. Porque Jesus morreu na cruz, o meu pecado está cancelado. Mentira, a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de 1 de João, versículo 6 em diante, se confessarmos os nossos pecados, e esse confessar aí não é confessar a Deus, porque Deus já viu o que você fez. Deus já viu. Tiago fala, capítulo 5 do livro de Tiago, ele diz que nós precisamos confessar uns aos outros e orar uns pelos outros a fim de que saremos. Não adianta você confessar, ó Senhor, eu pequei. Ele já viu, filho. O que você precisa é confessar uns aos outros. É o que o texto da Bíblia diz. Quem é que pode invalidar o texto da Bíblia? Ninguém. Então, a morte de Jesus na cruz não resolve tudo automaticamente. Ela te abre uma porta. Bom, agora Jesus morreu, derramou sangue, agora é necessário que você primeiro se arrependa, segundo confesse para receber perdão. É o que diz 1 João 1, do versículo 6 em diante. Se confessarmos, Ele é fiel, mas se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão, por causa da morte de Jesus, só vem se houver confissão. Se não houver confissão, não vem. Então, muitas pessoas estão vivendo viciadas no pecado. E aí no sonho, ela vê o pastor Flávio também. O pastor Flávio passa por ela assim, todo vestido de branco. E ela vê pessoas sendo arrebatadas. Então, ela vê pessoas sendo arrebatadas e pessoas que não vão ser arrebatadas porque estão viciadas no pecado, viciadas no erro. Aí ela vê o pastor Flávio passando de branco e ele diz assim: Deus está trabalhando, deixa Deus trabalhar. Amém? Deus está trabalhando nessa igreja, irmão. Você deve ficar feliz porque Deus está purificando isso aqui, está limpando. Amém? Glória a Deus. E os que não querem ficar limpos, que se suje mais. É isso que Apocalipse capítulo 21 diz. Os que estão limpos, limpem-se mais. Os que estão sujos, sujem-se mais. Então, vamos entender aqui no livro de Isaías, capítulo 29, por que as pessoas estão hoje nesse estado de letargia espiritual, de marasmo espiritual, sabe? As pessoas estão frequentando a igreja como se fossem pequenos robôs. Vem por vir, vem porque é dia de quarta-feira, ou vem porque é dia de sexta, ou vem porque é dia de domingo, ou vem porque é outro dia, mas não tem aquela paixão. Ela não fica assim: puxa, amanhã é dia do culto, amanhã eu estou doido para chegar logo o dia do culto, para buscar a Deus, para adorar a Deus, eu quero derramar minha vida na presença de Deus. Não. Vem por vir, às vezes chega atrasado. E quando não vem por causa do feriado, país de gente preguiçosa, bando de gente sem vergonha, preguiçosa, esse país nosso. E os jornalistas
são mais sem vergonha ainda, porque são os primeiros a incentivar esse bando de gente preguiçoso nesse país. Por exemplo, nós vivemos num país continental, um país gigante, que vive uma vida de miséria, é tanta favela, é tanta gente passando fome, miséria nesse país. Sabe por que não gostam de trabalhar? Pega o exemplo do Japão. O Japão é mais ou menos o mesmo tamanho do estado de Sergipe, aqui no Brasil, que é um dos menores estados do Brasil, Sergipe. O Japão é uma ilha mais ou menos do mesmo tamanho que Sergipe. É um dos maiores países como é que chama? Em poder aquisitivo, em renda, em dinheiro, em luxo, tudo do bom e do melhor. Sabe por quê? Os japonesinhos, tudo de olho fechado, trabalham mais do que todo mundo nesse planeta. Em média, um japonês só consegue dormir 3, 4 horas por dia. De 24 horas de vida, ele só dorme esse tantinho, o resto é trabalhando. O brasileiro começa o ano olhando no calendário quando é que vai ter feriadão. E esses jornalistas sem vergonha fala com a boca cheia na televisão: vai ter feriadão. Vai seguindo feriadão para você passar fome e miséria. Viver uma vida vendendo almoço para comprar janta. Então, por que o nosso país é assim? Por que a igreja, puxa, nós temos cerca de 45 milhões de evangélicos nesse país. Mas por que esse país ainda não mudou? Porque os evangélicos estão mortos, não tem fervor, não tem paixão pelo evangelho, paixão pela obra de Deus. Vamos ler o que diz Isaías para a gente entender melhor. Capítulo 29. Já oramos? Vamos orar. Amado Senhor de nossas vidas, queremos tomar a Tua palavra nas nossas mãos nesse momento e ler. Mas nós não queremos ler essa palavra apenas com entendimento didático, mas nós queremos ler a Tua palavra com a sabedoria e com o conhecimento do Teu Espírito Santo, para nos fazer discernir o que o Senhor tem para nós, para que possamos entender e compreender o que o Senhor tem planejado em nossas vidas. Ensina-nos através da Tua palavra, abra o nosso entendimento, Senhor, faz desvendar sobre nós o conhecimento desta palavra que está oculta para muita gente, porque o Senhor assim o fez. Que o Senhor abra o entendimento e o conhecimento para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 29, a partir do versículo 9, diz assim: estatalai-vos e ficai estatalados, ou seja, fiquem perplexos, horrorizados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Lembra que o sonho que eu acabei de falar aqui, que minha esposa teve, a pastora Glória teve, falava exatamente isso? As pessoas estão drogadas, mas não com droga, maconha, cocaína, não. A droga delas está sendo o pecado. Olha o que esse texto diz: que as pessoas estão cegas, elas estão bêbadas, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. As pessoas estão seguindo por um caminho. Deus não está falando aqui de ninguém mais a não ser do seu povo, tá bom? Isso fique claro. Deus não está falando de ímpios aqui. Deus está falando do seu povo. O seu povo está cego, o seu povo está andando cambaleando como se estivesse bêbado.
estão como se tivessem bebido bebida forte, mas não beberam bebida forte, não beberam vinho. Então por que eles estão assim? A explicação vem. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono. Por favor, vamos entender, o texto está escrito espírito com letra minúscula e não com letra maiúscula. Ele não está falando sobre o Espírito de Deus. Para os adeptos do reteté não ficar já todos se bulindo na cadeira de casa, achando que as pessoas estão bêbadas e cambaleando porque estão cheias do Espírito Santo. Inventaram essa heresia trazida de Toronto, no Canadá, e enfiaram dentro das igrejas evangélicas no mundo inteiro, nos idos dos anos 90. O que o Senhor está dizendo aqui é que o próprio Deus está cegando o entendimento dessas pessoas, e tem um motivo para isso. Já já vocês vão entender. O próprio Deus está fazendo com que essas pessoas andem dessa forma, porque Ele está entorpecendo essas pessoas. Ele está... Aí você diz assim, puxa pastor, mas por que isso? Por que Deus mesmo está fazendo isso? Porque olha, irmãos, a palavra do Senhor no capítulo 9 do livro de Romanos diz que Deus conhece os seus escolhidos. No capítulo 8 do Evangelho de João, o Senhor Jesus também diz que Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas as conhece. Então, quando Ele faz isso aqui, Ele sabe o motivo pelo qual Ele está fazendo. Isso mostra muito bem a separação que Deus faz entre o escolhido, ovelha e não ovelha, entre escolhido e não escolhido. É interessante, né? Por que eu vejo pessoas fervorosas na fé? Eu vejo pessoas fervorosas na fé, mas eu vejo uma boa parte delas apagada. Por que existe um grupo que é aceso e um grupo que é apagado? Você consegue entender? Vamos lá. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito do profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vedou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que não sabe, ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está o que, igreja? Está longe de mim. Por que motivo que Deus fez isso? Cegou o entendimento dessas pessoas, não permite que essas pessoas enxerguem o óbvio. As pessoas têm pegado a Bíblia para ler, mas essa Bíblia está se tornando como um livro selado para elas, não conseguem entender coisas simples, coisas que o texto mostra claramente, mas é como se elas estivessem cegas, é como se elas não soubessem ler. É o que o texto está dizendo aqui. Pega o livro e dá para essa pessoa ler, ela que sabe ler, e ela vai dizer: está selado, não consigo ler. Dá para quem não sabe ler, e ele vai dizer: eu não sei ler. A palavra de Deus tem se tornado dessa forma para as pessoas. Por quê? Porque essas pessoas têm se aproximado de Deus apenas de boca, mas o coração está longe de Deus, e em vão adoram a Deus. Tudo isso porque falta o quê? Amor. Por que Deus está falando de me honra com os lábios, mas o coração está longe? Você já experimentou falar para uma pessoa que ama essa pessoa sem amar? Quem já fez isso uma vez na vida? Todo mundo, eu acho que todo mundo faz. Às vezes fala para a pessoa assim: ah, eu te amo, mas não tem amor ali. É ou não é? Todo mundo um dia já fez isso na vida, com algum namorado, com alguma namorada, até com o marido mesmo. O casamento está abalado, está ruim, aí fala assim: eu te amo, amor. Eu te amo. Vontade de não te amo nada. Entendeu? Ou seja, fala apenas
de boca, com os lábios, mas o coração está longe. Deus não quer ninguém dentro do seu templo dizendo eu te amo de boca. O que Deus quer ver é paixão. O que Deus quer ver são homens que queiram dar sua vida pelo Evangelho, mulheres que queiram dar sua vida pelo Evangelho, mulheres que amem mais a Ele do que a família em casa, homens que amem mais a Ele do que a família em casa. O anticristo está chegando. Aí eu quero ver essa história de família. Tem gente que é tão apegado a isso. Minha família é Deus. O resto eu amo, busco cuidar, mas se tiver que optar, minha opção é Deus. Sem sombra de dúvidas. Vamos lá. Versículo. Continuação do 13, né? Mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha só o que Deus está dizendo. A forma dessas pessoas servirem a Deus não é uma forma verdadeira que vem de dentro dela. Ela serve a Deus porque alguém ensinou a ela. Os homens ensinaram e ela faz de forma automática, maquinalmente, como se fosse uma máquina repetindo um processo. Tem gente que vem para a igreja de forma automática, tem gente que ora de forma automática, tem gente que dizima e oferta de forma automática. Tem gente que é tão automático que até para pegar o envelope da ceia, ela pega sempre o mesmo valor. Ela nunca renova. Ela nunca oferta com algo melhor. É sempre no automático. Parece um robô, parece uma máquina. Você sabe por quê que o judaísmo para Deus não... Vou reformular a frase para não dar problema. Você sabe por que para Deus o sistema religioso judaico não teve valor? Porque as pessoas faziam as coisas no judaísmo, e até hoje é assim, de forma mecânica. Ou seja, elas não botavam paixão no que fazia. Havia um ritual a ser seguido. Você já viu como é que a igreja romana, vou falar assim para você entender, você sabe quem é que eu estou falando? Observa como é que são os cultos de uma igreja romana, cultos que são chamados de missa. Observa. É tudo uma coisa mecânica. Eles falam uma frase, o povo já tem gravado a resposta. É porque eu não sei nenhuma frase aqui para te falar, senão eu ia te falar. Eles têm um livrinho, que ele lê no livrinho a frase, e o povo responde como se fossem um monte de androide respondendo tudo a mesma coisa. Esse não é o tipo de culto que Deus quer. Deus quer um culto que venha da onde? Do coração, da paixão. Ele quer um culto que a pessoa diga assim: eu te amo, o Senhor é a paixão da minha vida, o Senhor é o meu tudo, eu não sou nada sem o Senhor. Se tiver que abrir mão de pai, de mãe, de irmão, de filho, de marido, de mulher, de trabalho, de cachorro, seja do que for, eu vou largar tudo por causa do teu nome. É a pessoa abrir o coração e mostrar o que tem dentro para Deus, não é fazer as coisas como se fosse um robozinho. O Senhor está nesse lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já viu isso? Mecanicamente, tudo programado e escrito na liturgia. Por exemplo, tem uma outra igreja também, aliás, tem um bocado que faz isso, né? Tem um bocado. Tem um culto de uma igreja que guarda o sábado, que o culto deles também é todo mecânico. Começa o culto, aí entram uns meninos com a bandeira, marchando, dá a volta em torno do púlpito. Termina a marcha. Nesse momento que termina a marcha, um levanta no meio do púlpito,
do público e lê um salmo. Quando aquele que lê o salmo, o outro levanta, lê alguma outra coisa, aí depois o outro levanta e canta um hino. É tudo muito organizadinho, tudo mecânico. Deus não está pedindo culto assim. Deus está pedindo culto que venha do coração. Por isso que o texto em Isaías diz: esse povo, eu pus ele cego, eles não vão entender nada do que lê no livro, eles vão andar igual bêbados, porque eles vêm até mim, mas não vêm de coração. Me honra com os lábios, mas o coração está longe. As pessoas pensam que Deus é bocó e aceita qualquer coisa. Por isso eu canso de dizer nos cultos: as pessoas não conhecem Deus. Se conhecesse, não tratava Deus de qualquer forma. Então, meus irmãos, como se deve servir a Deus? Se apaixonando por Ele. Sabe, tem uma canção que eu gosto quando a gente coloca ela aqui para louvar. Eu não posso colocar porque senão tem que assinalar os direitos autorais. Mas tem uma canção que diz assim: eu quero deitar no teu colo. Essa canção é linda, né? Aí ela fala assim, a canção fala assim: eu quero vestir tua camisa. Ela falando para Jesus: eu quero vestir tua camisa com as mangas maiores do que os meus braços. Eu quero poder esconder teus sapatos para você não sair. Ou seja, eu quero você mais perto de mim, eu quero o Senhor mais aqui comigo, então vou esconder seu sapato, porque sem um sapato você não sai, então você fica aqui comigo. É uma canção apaixonada, de uma pessoa que é apaixonada por Cristo. Você compreende, sim ou não? É isso que Jesus está buscando da sua igreja, uma igreja apaixonada. Se você for uma pessoa apaixonada por Cristo, o pecado não vai ter lugar na sua vida, a frieza não vai ter lugar na sua vida, você vai lutar pelo Evangelho. O anticristo está vindo aí, ele já está no mundo, você não se preocupe não, ele já está aí, orquestrando tudo isso. Na hora certa ele vai ser mostrado, e vai começar a perseguição. Vão querer te matar por causa do Evangelho, e se você não for apaixonado por Cristo, você vai ser apaixonado pela própria vida, você vai negar a Cristo para continuar um pouquinho mais vivo. Mas se você for apaixonado por Cristo, você vai dizer diante de governantes, diante de polícia, diante de quem quer que seja, assim como Estevão falou: eu vejo o Deus Todo-Poderoso, eu vejo o seu Filho à sua destra, assentado à direita do Deus Pai. E eles: tome pedrada em Estevão, tome pedrada em Estevão. E Estevão dizia: eu vejo a glória de Deus. Amém? Mesmo que te matem, a gente pode perder essa vida aqui que é passageira, ela é passageira mesmo, mas a gente vai ter a vida eterna. Amém? Se apaixone por Jesus, se apaixone pelas coisas de Jesus, cuide das coisas de Jesus, queira falar mais com Jesus, queira estar mais perto de Jesus. Amém? Quem compreendeu? Glória a Deus. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus me entregou para entregar ao coração de vocês. Glória a Deus.